Tem uma sensação que talvez você conheça bem, de que a vida nunca foi exatamente leve. Não no sentido de sofrimento dramático, mas de responsabilidade mesmo. Como se desde cedo você tivesse entendido que precisava dar conta, que não dava para simplesmente deixar a vida te levar. Enquanto outras pessoas pareciam mais soltas, mais despreocupadas, você já estava pensando nas consequências, nos riscos, no que podia dar errado. E talvez você nem fale muito sobre si mesmo, mas existe aí dentro uma cobrança silenciosa, constante. Uma sensação de que você precisa fazer direito, precisa construir algo sólido, precisa se provar. E quando você olha para trás, percebe que de algum jeito sempre foi você quem segurou mais peso do que deveria. Se você se reconhece nisso, fica comigo até o final desse vídeo. Porque entender o Sol em Capricórnio não é só sobre astrologia. É sobre entender por que você vive com essa sensação de responsabilidade interna e como transformar isso em força sem se esmagar no processo. Oi, meu nome é Denise, eu sou astróloga e hipnoterapeuta. E aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, ressignificação de crenças e desenvolvimento pessoal na prática. Agora, vamos organizar isso de um jeito bem simples para você entender. Quando a gente olha para o Sol no mapa natal, a gente não está falando de personalidade superficial. A gente está falando do centro da identidade. O Sol mostra onde você precisa se sentir vivo, o tipo de experiência que te dá senso de propósito. Aquilo que quando está bem te dá energia, e quando está travado, te esgota sem você entender por quê. É como se fosse um eixo interno que organiza suas escolhas. E no caso de Capricórnio, esse eixo não é leve, não é espontâneo, não é impulsivo também. Capricórnio é um arquétipo de construção, mas não qualquer construção, é construção com base, com tempo, com consistência. Se a gente fosse transformar isso numa imagem, não seria uma pessoa correndo atrás de um sonho, seria alguém subindo uma montanha, devagar, com esforço, com estratégia e muitas vezes sozinho. Capricórnio é o signo que entende que tudo tem um preço, que tudo exige tempo e que nada realmente sólido nasce do improviso. Por isso, quem tem Sol em Capricórnio geralmente carrega uma maturidade precoce, uma consciência de realidade que às vezes pesa. É aquela pessoa que não consegue simplesmente não pensar, que avalia, que calcula, que mede, que projeta. E isso aparece no comportamento de várias formas. Na dificuldade de relaxar de verdade, na tentativa de assumir responsabilidade cedo demais, na necessidade de ter controle sobre a própria vida e principalmente na busca por segurança. Mas não é uma segurança emocional, como um Câncer, por exemplo, nem uma segurança material simples, como o Touro. É uma segurança estrutural. É saber que você tem um lugar no mundo, que você construiu algo que se sustenta, que você não depende do acaso. E isso pode te levar muito longe, mas também pode te prender. Porque muitas vezes o Sol em Capricórnio aprende que para ser valorizado, ele precisa performar, precisa ser competente, precisa ser forte, precisa dar conta. E aí começa um padrão muito sutil. Você só se permite relaxar depois que tudo tiver resolvido. Só se permite sentir orgulho quando tiver tudo no nível certo. Só se permite parar quando já conquistou o suficiente. O problema é que esse suficiente quase nunca chega, porque o padrão interno sobe junto com você. E sem perceber, a vida vira uma sequência de metas sem pausa real. E aqui começa a chave do arquétipo. Capricórnio não é só sobre subir a montanha, é sobre entender por que você acredita que precisa subir tudo isso sozinho e a qualquer custo. E essa é a parte que quase ninguém fala. Porque por trás dessa força toda existe um medo muito profundo de falhar, de não ser suficiente, de perder o controle, de depender dos outros. E é por isso que muitas vezes você sustenta essa postura mais rígida, mais contida, mais fechada. Mas calma, porque isso não é um defeito, isso é uma estratégia. Uma estratégia que funcionou até aqui. A questão é, até que ponto ela ainda está funcionando a seu favor? Se você tem um Sol em Capricórnio, existe uma coisa que provavelmente você já percebeu, mas talvez nunca tenha colocado em palavras. Você funciona muito melhor quando tem controle, quando sabe o que está fazendo, quando tem um plano, quando consegue prever minimamente o que vem pela frente. Porque no fundo, o improviso demais gera um desconforto estranho, quase como se você estivesse sendo exposto. Isso não é frescura nem rigidez à toa.
É porque internamente existe uma necessidade muito forte de segurança baseada em competência. Você não quer só que as coisas deem certo. Você quer saber se foi você que fez dar certo. Isso aparece muito na vida prática. Na forma como você trabalha, por exemplo, dificilmente você é alguém que faz as coisas de qualquer jeito. Mesmo quando tá cansado, mesmo quando ninguém tá vendo. Tem um padrão interno que te puxa para fazer direito. E muitas vezes você se cobra mais do que qualquer outra pessoa cobraria. Só que isso tem um lado que pouca gente percebe. Você pode acabar assumindo responsabilidades que nem são suas. Pode acabar carregando peso demais. Porque no fundo, confiar totalmente nos outros nem sempre é confortável. É mais seguro fazer você mesmo. É mais garantido. E aí começa um ciclo silencioso. Quanto mais você faz, mais as pessoas esperam de você. E quanto mais esperam, mais você assume responsabilidade. E sem perceber, você vira o pilar de todo mundo. A pessoa forte, a pessoa que resolve, a pessoa que aguenta. Mas ninguém pergunta se você está cansado. E muitas vezes nem você se permite fazer essa pergunta. Porque para você, parar pode dar a sensação de retroceder, de perder o controle, de afrouxar algo que levou muito tempo para construir. Isso também aparece nos relacionamentos. Você pode ter dificuldade de se mostrar vulnerável, de se mostrar fraco, de falar quando algo te machuca, de admitir que você precisa de ajuda. Não porque você não sinta, mas porque lá no fundo existe uma associação meio automática. Se eu dependo, eu perco força. Então você segura. Você organiza, você estrutura, é você quem controla. E vai lidando com tudo de um jeito muito funcional. Só que isso tem um custo. Porque o Sol em Capricórnio não veio só para funcionar. Veio para construir uma vida que faça sentido. E às vezes, nessa busca por estabilidade, você pode acabar entrando em caminhos que são seguros, mas não são verdadeiros. Trabalhos que fazem sentido no papel, mas não alimentam. Relacionamentos que são estáveis, mas não têm troca real. Rotinas que funcionam, mas te deixam meio vazio por dentro. E aí surge uma sensação difícil de explicar. Como se você estivesse fazendo tudo certo, mas ainda assim faltasse alguma coisa. E falta mesmo. Porque Capricórnio tem uma relação muito forte com o reconhecimento. Mas não é só o reconhecimento externo, é interno também. É olhar para a própria vida e pensar, isso aqui valeu a pena. E isso não vem só de resultado, vem de coerência, de saber que o que você está construindo tem a ver com quem você é e não só com o que esperam de você. E aqui entra um ponto muito importante. O Sol em Capricórnio amadurece com o tempo. É uma energia que melhora com os anos. Porque no começo da vida, muitas escolhas são feitas baseadas em sobrevivência, em aprovação, em segurança. Mas chega um momento em que isso começa a não ser mais suficiente. E aí vem um chamado interno. Não é mais sobre provar que você consegue. É sobre escolher o que realmente vale a pena construir. E isso muda tudo. Porque quando o Capricórnio começa a fazer escolhas mais conscientes, ele para de carregar peso desnecessário e começa a construir com um propósito, o propósito dele, com inteligência emocional, com limites, com maturidade de verdade. Então, se a gente tivesse que resumir o Sol em Capricórnio de um jeito bem direto, não é só sobre ser forte o tempo todo, é sobre construir uma força que não te destrói por dentro. Porque você já tem força. Isso nunca foi o problema. Você aguenta, você sustenta, você resolve. A questão é, a que custo? O Sol em Capricórnio funciona melhor quando você garante algumas coisas na vida prática. A primeira delas é direção com significado. Você precisa estar construindo algo que faça sentido para você. Não só algo que parece certo, que é seguro, que é bem visto, mas algo que você olha e pensa, isso aqui é meu. Porque quando você entra em caminho só por obrigação ou expectativa, a sua energia começa a pesar. E não é cansaço físico, é um desgaste interno. A segunda coisa é limite. Capricórnio precisa aprender que maturidade não é carregar tudo sozinho. É saber o que é seu e o que não é seu. É conseguir dizer não sem culpa. É parar antes de se esgotar. É entender que delegar não é fraqueza, é inteligência. Porque quando você tenta sustentar tudo, você se impede de crescer de verdade. E a terceira coisa é a humanização da própria força. Você não precisa ser uma estrutura o tempo todo. Você pode sentir, você pode falhar, pode não dar conta em alguns momentos.
E isso não diminui quem você é. Na verdade, isso equilibra você. Porque quando você se permite existir no modo funcional, você se desconecta de uma parte essencial da vida. Agora, do outro lado, o que você precisa evitar? Primeiro, tem que evitar transformar a vida em uma sequência infinita de metas. Sempre o próximo nível, sempre o próximo objetivo, o próximo resultado, sem nunca parar para viver o que você construiu. Segundo, é medir seu valor só pelo que você produz. Você não é só o que você entrega, você não é só o que você constrói. E quando você entra nesse padrão, qualquer pausa vira uma culpa. E qualquer falha vira uma crise de identidade. E terceiro, endurecer demais, ficar rígido, fechado, distante, como se sentir fosse um risco. Porque isso pode até te proteger, mas também te isola. E aí você constrói uma vida sólida por fora, mas solitária por dentro. O equilíbrio do Sol em Capricórnio não está em ser menos forte, está em usar essa força com consciência e sair do automático da cobrança e entrar na escolha. É construir, sim, mas construir algo que também se sustenta emocionalmente. Porque no final das contas, Capricórnio não é só sobre subir a montanha, é sobre chegar lá em cima e ainda fazer sentido estar ali. Sem vazio, sem exaustão, sem a sensação de que faltou viver. É olhar para a própria trajetória e reconhecer valor, não só resultado. Agora me conta aqui nos comentários, o que mais pesou para você nesse vídeo? Foi a cobrança interna? A dificuldade de parar? Ou essa sensação de estar sempre carregando mais do que você deveria? Eu quero muito entender como isso aparece na sua vida. Então me conta aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre astrologia e desenvolvimento pessoal. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo em algum lugar aqui da tela. Eu espero que seja útil para você, eu espero que você goste. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.